Olá, menininhos e menininhas! Nós vamos continuar mais uma vez refletindo no capítulo 13 de Mateus. A parábola é a parábola do semeador e nós vamos tirar mais uma lição dessa parábola hoje. A Bíblia diz lá no capítulo 13 e o versículo 20 agora. A Bíblia diz: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, Jesus disse que existem aquelas pessoas que são simbolizadas pelo solo rochoso, ou solo duro, onde a Bíblia diz que a semente caiu, ela até conseguiu germinar, mas o solo era muito duro, muitas pedras, então a semente começou a secar. Vindo o sol, a Bíblia diz que secou a semente. Quem são essas pessoas? Jesus disse que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e até gostam, sabe? Elas estão ouvindo e elas dizem assim: poxa, que legal, nunca tinha parado para pensar nisso, que coisa interessante, poxa, tão importante, tão gostoso estudar a palavra de Deus. E ela sai toda empolgada e feliz porque entende, começou a compreender melhor a palavra de Deus. Mas aí ela chega em casa e vai contar para a família, e a família diz assim: não, para com essa besteira aí. E aí a família começa a perseguir a pessoa e começa a colocar coisas na cabeça e barreiras, e aí em casa e também às vezes no trabalho, e o patrão que não é muito favorável a isso, e aí começa uma série de coisas a acontecer para que a pessoa desanime. E aí essa pessoa, como elas são símbolos do solo rochoso, ou aquele solo duro, a Bíblia diz que a raiz não conseguiu ficar firme ali, então começa a acontecer algumas coisas, a perseguição da família, é um problema aqui, é um problema ali, começa esse interesse que ela desenvolveu na palavra de Deus, começa a trazer problemas para ela. Então, é problemas com a família, é problemas às vezes no trabalho, é às vezes o marido que não concorda, a mulher que fica brava, e aí os vizinhos que zombam, e aí a pessoa então acaba pensando assim: quer saber de uma coisa? Eu vou parar com esse negócio porque estava bom a minha vida do jeito que estava, mas agora eu comecei a buscar a palavra de Deus e eu comecei a arrumar problema na minha família, comecei a arrumar problema em casa, comecei a arrumar problema com os vizinhos, então eu vou parar. É exatamente isso que o diabo quer, que você pare, que você desanime. Então essas são as pessoas que são símbolos do solo rochoso. Pessoas que até ouvem com alegria, até gostariam de levar a sério os ensinos da palavra de Deus, mas elas são fracas. Viu o que a Bíblia diz? Pouca duração. Elas ficam animadas em um dia, mas no outro dia já acabou o ano. Sabe aquelas pessoas que vai embora, vai participar de um culto, e daí ela ouve uma mensagem espiritual muito importante, e ela volta para casa toda feliz. E ela diz: poxa vida, hoje foi tão bom, ouvi uma mensagem tão especial. Mas daí em casa alguém diz assim: ah, que besteira, para com essas conversas. E aí ela já desanima e fica triste. E no outro dia alguém vai convidar ela de novo: vamos lá na igreja, hoje vai continuar a programação. E ela diz assim: ah, não vou não. Mas você não estava animada ontem? Estava, mas agora acho que vou deixar mais para frente, deixar para uma outra oportunidade. Igual aquelas pessoas que estudam a Bíblia e aí elas estão empolgadas, querem ser batizadas e vão lá na frente no apelo e dizem que estão com Cristo e choram, mas daí de repente você marca o batismo dela, ela diz assim: ah, não, pensei bem, eu acho que vou esperar um pouco mais. Essas são as pessoas que são simbolizadas pelo solo rochoso. Sabe, nós não podemos ser duros com Deus. Porque Deus, presta bem atenção no que eu vou te falar, Deus não é duro com a gente. E às vezes nós escolhemos desagradar a Deus para agradar os outros. E Jesus em Mateus 10, ele disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus disse que ele não vai competir amor com ninguém. Ou você coloca ele acima de tudo, ou então não tem lugar para Jesus na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar para que Cristo de fato seja e ocupe o lugar mais importante da nossa vida.